Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, tendo a pedidos, né? Teve muita gente aí, muitos de vocês que pediram para eu trazer um vídeo explicando um pouco mais como é que funciona o TypeScript aqui junto com o React, né? E como que eu utilizo no dia a dia para criar componentes, né? Por exemplo, tipar as props que o componente pode receber e tudo mais. E algumas dicas a mais que eu vou dar nesse vídeo aqui também, que serve até pra galera que já trabalha com React, já tá um pouco mais avançado ali, por questão de clean code e tudo mais. Beleza? Se essa é a primeira vez no canal, considera escrever aí, né? Tô trazendo muito conteúdo sobre React, sobre front-end no geral, né? Bastante conteúdo de Next, TypeScript também. É, e a pegada aqui do canal é um pouco diferente, porque além de eu mostrar código, eu tenho muitos vídeos aqui também explicando a parte teórica, né? De como é que funciona por baixo dos panos ali e tudo mais. Tem vídeo sobre hooks, vídeo de formulários, é, vídeo de renderização do React. Tô trazendo mais vídeos aí sobre essa parte, né? Por baixo dos panos do React ali, como é que ele funciona e tudo mais. Então se inscreve aí, né? Deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha aí com o pessoal, beleza? Então bora lá. Bom, o componente que a gente vai criar aqui basicamente é um componente de card, beleza? Praticamente qualquer aplicação aí web vai ter pelo menos um componentezinho de card, né? Seja para exibir informações, seja para, por exemplo, se for um e-commerce, para exibir os produtos ali e ter um call to action, né? Que é um botão ali para o usuário clicar e comprar o produto e por aí vai. Bom, basicamente vamos fazer o seguinte, né? Vou criar a estrutura dele aqui primeiro. Eu já tenho o styles criado aqui com o style components, só para agilizar um pouco a gente, tá? Nossa vida aqui. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar, cadê aqui, ó. Eu vou começar importando aqueles estilos lá. Tá. Beleza. Eu geralmente gosto de usar essa nomenclatura aqui. O William Houston, né, usa bastante assim. E não só ele, né? Mas eu curto bastante porque fazer assim e não dessa forma, né? Que a gente poderia fazer assim também, né? Poderia vir aqui. E aqui de dentro aqui eu puxar lá o container, o content e o image container, beleza? Poderia fazer assim? Poderia, claro, não tem problema nenhum. Mas eu, particularmente, prefiro fazer assim pelo seguinte fato. Quando a gente fizer assim, quando a gente bater o olho nesse componente aqui, esse ponto, a gente sabe que esse componente aqui é um componente de estilo, né? E não um outro componente aqui de uma outra pasta de components e tudo mais, certo? Então eu prefiro fazer dessa forma assim, né? Fica mais claro. Então se aqui a gente tiver um outro componente, um button, por exemplo, a gente vai lá e importa o button aqui. Não sei se eu tenho um button nesse projeto, acho que não. Mas se a gente tivesse um button aqui, aí ficaria fácil, né? Você bate aqui o olho, né? Esse ponto, esse aqui é um componente utilizado desse componente aqui, utilizando o style components. E o button é um componente, né, que a gente isolou lá na pasta component e tudo mais, né? Fica fácil de entender que bater no olho. Mas beleza. O que mais? A gente vai ter aqui o image container, se eu não me engano. Vamos criar um image container aqui. Para deixar mais claro qual que é a ideia aqui desse componente, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou criar uma div. Essa div aqui vai ter uma outra div aqui dentro. E aqui dentro eu vou ter um image. Por enquanto não tem nada. Se eu salvar aqui, já sumiu, não tem nada ali. E aqui dentro eu vou ter uma outra. Não se apegue aqui nesse detalhe, tá? De ser tudo div. A gente poderia ter um HTML mais semântico aqui, mas não é o foco desse vídeo para a gente não perder muito tempo, tá? Mas a gente poderia criar algumas tags aqui mais semânticas, beleza? Nesse caso aqui não faria tanta diferença assim. Mas é sempre bom, né, ter essas tags mais semânticas, até por questão de acessibilidade também. Se você não sabe muito bem como utiliza essas... Porque assim, o HTML5 tem inúmeras tags que são mais semânticas para cada caso de uso. Se você tem alguma dúvida disso, deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando ali, né? Um pouco melhor algumas dessas tags, né? Porque não todas, porque são muitas. Mas algumas dessas tags, quem sabe dá pra fazer uma parte 2, parte 3 desse vídeo, beleza? Mas deixa nos comentários o que você acha. Aqui eu vou ter um H2. Que eu vou colocar aqui de title.
vou ter um P, chamado description, e vou ter um button, que eu vou chamar de comprar, vai. Beleza. Então ali a gente tem nosso card, né? Bem feio, mas é isso daqui por enquanto. O que a gente pode fazer aqui agora? Essa div aqui, eu vou colocar um s.container. Essa daqui vai ser a s.imageContainer. Essa vai ser a s.content. Vai dar erro, né? Que a gente está utilizando Next 3 aqui. Por que está dando esse erro? Porque um componente aqui, por padrão, né? Aqui dentro da pasta app, né? Todo componente que você cria aqui dentro, ele é por padrão server components. Então a gente precisa colocar um use client aqui em cima. Aí já vai funcionar. Show, beleza. Então a gente já tem o nosso cardzinho aqui, né? E aí, quando a gente tem um componente assim, a gente não vai deixar estático nas informações aqui, né? Informação de title, informação de description, de image, por exemplo, né? Poderia até passar aqui o texto aqui do botão, né? Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro componente aqui dentro desse arquivo mesmo, tá? Só pra gente não perder muito tempo e ficar mais didático. Vou criar um arquivo card aqui, um componente card. E ele vai ser basicamente esse carinha aqui. Vou pegar esse cara aqui, vai. Beleza. E aqui embaixo eu vou fazer assim, porque daqui a pouco a gente vai ter outros cards, tá? Beleza, vai continuar funcionando ali, né? Não mudou nada. E agora a gente tem nosso componente card aqui, né? Mas esse componente, igual eu falei, ele tá estático, né? As informações estão estáticas aqui. Informação de title, informação de description. O que a gente pode fazer? Bora criar, né? Primeira coisa, né? Vamos criar a tipagem, né? Que é o foco do vídeo aqui, né? A gente utilizar o TypeScript aqui para nos auxiliar. Então, eu vou criar aqui um type card props. Geralmente eu uso essa nomenclatura, tá? Quem tem dúvidas aí porque assim, a gente sabe que uma das partes mais importantes e ao mesmo tempo complicadas ali do nosso dia a dia como dev é nomear coisas, né? Nomear componentes, nomear funções, variáveis e por aí vai. Em alguns casos ali é bem complexo e é bem importante, né? Porque tem que ser o mais claro possível o que você o nome que você tá dando tem que ser autoexplicativo, né? Pra não precisar de colocar um comentário aqui, você falar, não, essas são propriedades, não faz sentido, né? Essas são tipagem aqui né? Se você precisa colocar um comentário em cima, geralmente é um indício que a nomenclatura que você tá utilizando não tá boa o suficiente, né? Claro que salva algumas exceções que a gente precisa, né? Colocar um comentário ali e tudo mais. Mas assim, são casos bem raros e bem isolados, beleza? Tá, vamos criar aqui o title, né? Que a gente tem um title aqui embaixo. Vamos criar uma description. O que mais que a gente tem? A image. Eu vou colocá-la como opcional. É um string também. O que mais que a gente pode ter aqui? Por enquanto é isso, né? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns detalhes mais interessantes aqui. Mas por enquanto vamos fazer assim. E aqui a gente tipa, né? Então vai ser do tipo card props. Então aqui eu já consigo desestruturar, né? Então eu vou pegar o title, vou pegar a description e vou pegar a image. Então a image eu vou passar aqui no src. É sempre importante a gente passar a propriedade alt, tá? De texto alternativo aqui, isso ajuda bastante a acessibilidade para quem precisa, né? Que utiliza leitores de tela e tudo mais. Então é importante a gente ter isso em mente, beleza? Então sempre utilize aqui até a propriedade alt, tá? Nunca deixe vazio assim. Então pode ser assim, por exemplo, thumbnail da imagem ou do produto, vamos colocar aqui. Ou em inglês, né, se for o caso. Então nunca deixe vazio, beleza?
Aqui já tá reclamando, né? Então ele tá esperando alguns tipos ali, eu não tô passando nada. Então aqui eu vou pegar o title. Vou pegar a description. Description. E por enquanto é isso. E aqui agora, né, eu preciso passar as tipagens, né? Então se eu salvar aqui, veja que ele não tem nada ali, né? Então tá até quebrada ali a imagem. Então o que a gente precisa fazer aqui agora, né? É passar um title. Que eu vou passar title igual tava antes. Description. Description. Beleza. Voltou a funcionar do jeito que tava antes. A imagem está quebrada, lógico. Agora, um ponto muito importante aqui, que a gente pode tirar de aprendizado desse vídeo, que eu acho muito massa, e tem pouca gente que utiliza, que é a gente passar alguns defaults, né, alguns valores padrões aqui para nossos props, né? Por quê? O que seria isso, né, primeiramente? Bom, aqui no title, como ele é um string, eu posso iniciar ele como uma string vazia. Ou algum outro texto padrão, caso não tenha nada, você coloca title aqui, né? Então, por exemplo, claro que aqui ele vai me dar erro, né? Vai ficar me reclamando porque o title ele é obrigatório, mas veja só. Se eu não passar nada, ele já tá com o title lá. E se eu mudar aqui, ó, ele já muda lá, porque é o default, né? Agora, se eu passar algo aqui, vou passar um title aqui, ele vai pegar o title que eu enviei, não o default, beleza? Isso é bem importante a gente ter esses defaults aqui. Então nesse caso aqui eu vou só iniciar com uma string vazia, description também e image também, né? Então vai até atualizar aqui, beleza? Continua ali a imagem quebrada. Mas veja, agora se o usuário aqui não informar, aliás, o outro dev lá ou algo assim, não tiver nada, ou imagina que essa informação aqui tá vindo da API. Então, por exemplo, isso aqui pode retornar nulo, sei lá, alguma coisa assim. A gente definindo aqui o default, a gente evita de quebrar. Então, por exemplo, se fosse um array e a gente já imediatamente aqui embaixo faria o map num array. Se for um array vazio, show, se você iniciar ele com um array vazio. Agora, se você não iniciar ele com nada e ele tentar fazer um map num undefined, por exemplo, aí vai quebrar, beleza? Então é bem importante a gente ter esses defaults aqui. Tá? É uma boa prática a gente, né, colocar esses defaults aqui nas propriedades, beleza? Tá, o que mais que a gente pode ter aqui de propriedade? Eu acho que basicamente de propriedade é isso, né, inicialmente. Então aqui acho que já deu para entender. Então, por exemplo, né, tipamos aqui, né, o title, description e a image. Não está enviando nada na image, então ele está pegando por padrão aqui uma string vazia. Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui agora, para melhorar e ir um pouquinho mais além, né, avançar mais, é colocar por exemplo, imagina que a gente tenha aqui um card que tenha, é o mesmo card, é o mesmo componente ali, é os mesmos padrões, só que alguns vão ter botão, outros não vão ter botão, uns vão ter description, outros não, vai ter só o title. Então a gente pode colocar, por exemplo, um has button. Ele é opcional e é um booleano. E pode colocar por enquanto também um has description. Também um opcional booleano. E aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó, has button. Por padrão ele vai ser falso. E o has description, por padrão ele também vai ser falso. Beleza? Por enquanto eu não estou fazendo nada. Não deu erro aqui embaixo porque eles são opcionais. Então se não passar nada ele vai pegar o default, que é falso. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Ele só vai exibir o botão se o has button for true. E por padrão ele é falso. Então ele vai ocultar o botão. Agora se eu passar aqui, ó, não, ele tem botão sim, ele tem um has button aqui. Aí o botão volta. Massa, né? Outro ponto aqui é esse description, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui no description. Has description. Se tiver, ele exibe. Se não, ele não exibe. Só que, nesse caso, eu percebi o seguinte, né? A gente não precisa fazer isso porque, por padrão, a gente já tem a propriedade de description. Então, a gente não precisa desse cara, né? Então, é bom a gente ter isso em mente também. Por quê? Aqui, eu poderia fazer o seguinte, né? Se eu remover esse cara aqui,
olha o que dá pra fazer aqui. Só remover esse cara, remover daqui. Tem a description ali. E se eu não passar a description, até porque a description aqui ele tá como obrigatório, né? Vamos colocar aquele opcional, vai. Se eu não passar nada na description, não tem description. Por quê? Porque aqui vai ser uma string vazia, né? Por padrão ele é uma string vazia, então ele não vai nem exibir nada aqui no P. Beleza? Então, a gente nem precisava daquela propriedade readDescription. Agora a button a gente precisa, né? A gente pode até colocar aqui, por exemplo, também uma outra variável aqui, ó. Que é um... text button. Que também é opcional e é uma string. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vou deixar o booleano embaixo. Todos os outros de cima string. Aqui a gente pode colocar um text button. Ele por padrão ele vai ser comprar. Aqui vai ser o text button. Beleza. Agora se eu mudar aqui, né, eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar um outro card aqui pra gente ir testando, tá? Então aqui eu vou ter o title 1, title 2, description 1, description 2. Esse aqui de baixo não vai ter o de cima o de cima vai ter o botão. Ele vai ter o text button de avaliar. Olha que massa. Então a gente tem já dois componentes aqui. Cada um tem o seu title, né? Cada um teria sua imagem aqui. A imagem é só ilustrativa, né? A gente poderia pegar qualquer imagem aqui para passar. E o texto do botão a gente está mudando também. Isso tudo via props, né? E tudo tipado, né? Tudo com TypeScript aqui bonitinho. E, por exemplo, aqui de baixo, esse de baixo eu posso tirar até o botão. Então ele não tem botão, é só o título e descrição, né? Então seria bem interessante isso daqui. E a gente poderia também ter um card que seria só imagem, né? Então a gente poderia até transformar essas duas propriedades aqui. Essas duas propriedades aqui, title e description, como opcionais também. Então se ele tiver, ele exibe aqui, se não, ele cobre tudo com a imagem, né? Tá, massa. Outro ponto muito importante aqui, que eu chamo a atenção de vocês, é o Style Components, tá? Eu não escrevi o Style Components aqui, os estilos, né? Pra gente não perder muito tempo. Mas eu vejo que tem muita gente que tem dúvidas, né, no Style Components. Então se você tem dúvida do Style Components, quer que eu traga um vídeo só a gente escrevendo estilos aqui, utilizando o Style Components, deixa nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou fazer, né, trazer um vídeo da gente criando um componente aqui do zero, um componente mais complexo, que a gente pode passar, por exemplo, propriedades aqui, né, e aí pegar essas propriedades e estilizar com base nelas aqui nos Style Components, né, nos styles aqui, né. Então dá pra fazer muita coisa massa, muita coisa avançada com Style Components. Então se você tem dúvida e você quer aprender mais, eu posso trazer vários vídeos aí sobre o Style Components pra gente aprender algumas coisas mais avançadas, beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu acho que era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que tenham gostado aqui, né, e entendido, né, o poder do TypeScript aqui junto com o React, a gente tipar, nesse caso aqui, tipar as props, mas a gente pode tipar várias outras coisas, tipar o state, né? Tem um outro vídeo aqui no canal também onde eu mostro mais nessa parte da gente tipar os estados ali com alguns tipos mais complexos, né? Além do básico, que é tipo string, booleano, que são os tipos primitivos, né? O number, por exemplo. E aí a gente consegue montar, por exemplo, um array, né? Que tem cada posição do array é um objeto, e aí cada objeto desse tem várias propriedades ali. Então dá uma olhada no canal aí que tem um outro vídeo a gente explicando isso também, beleza? Então é isso, galera, né? Por hoje era isso. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.